Pronto, bom dia, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro, né? Que vamos bater um papo aí sobre a reforma administrativa. Eu queria convidar a Rosilene, que é superintendente do CRA Bahia. Nossa diretora de desenvolvimento profissional teve uma intercorrência, então, infelizmente, não vai poder fazer a abertura. Então, para fazer essa fala institucional, queria convidar aqui a nossa superintendente do Conselho Regional de Administração da Bahia, Rosilene Cruz. Bom dia a todos e a todas. Quero desejar aí boas-vindas a todos vocês, que vocês possam ter uma manhã aí de muito aprendizado, de muita troca. Cumprimento aqui o palestrante convidado em nome da diretoria e da presidência aqui do CRA Bahia. Agradecemos por sua presença, por sua confirmação. Parabenizar também a Deise, coordenadora do núcleo, que idealizou esse evento, que organizou esse evento, e também toda a equipe, né? Então, a minha fala é muito breve, apenas para desejar que a gente possa ter uma manhã de muito aprendizado, né? E parabéns a todos os envolvidos. Bom dia a todos vocês. Obrigada, Rose, pelas suas palavras carinhosas iniciais. Como a Rose falou, né, aqui é um evento que foi idealizado pelo Núcleo de Estudos em Governança Pública. Eu sou Deise, estou coordenadora do Núcleo em Governança Pública do CRA Bahia, juntamente com os integrantes, e hoje também é um evento de boas-vindas para esses novos integrantes, tá? Sejam muito bem-vindos. Os núcleos, né, do CRA Bahia, eu vou ler aqui, eu fiz uma colinha. O objetivo, né, dos núcleos, a gente não tem só o núcleo de governança pública, nós temos aí vários núcleos em diversas áreas, que um dos objetivos é discutir aspectos, né, de inovação tecnológica nas diversas áreas da administração e promover também esses debates sobre problemáticas organizacionais e também não só na área privada, como na área pública, incentivar aí também a constante atualização desses profissionais no nosso foco aí de administração, sejam eles estudantes, administradores, pesquisadores da área de administração, desenvolvendo conhecimentos necessários dessa área e para a evolução desse profissional. Então, assim, no nosso núcleo especificamente, nós debatemos aí as principais problemáticas ou aquelas demandas que surgem com a gestão pública, com a administração pública. Sabemos que os problemas são estruturais, problemas vêm surgindo com as diversas demandas, com as vulnerabilidades dos cidadãos, com os desafios aí dos gestores públicos. Então, o nosso objetivo, a nossa intenção é justamente trazer essas discussões com pessoas especialistas da área, com pessoas que vivenciam a área da administração pública. Vocês vão perceber que o nosso núcleo ele é constituído por estudantes, pesquisadores, pessoas da área de vivência mesmo da administração pública, como o nosso palestrante hoje, que daqui a pouco eu vou apresentar ele, tá? Pessoas que vivenciam e trazem a problemática da administração pública para a gente poder discutir. E a nossa intenção, ao final disso, é levar um produto, algo que seja aí realmente palpável para quem é de direito, que é a sociedade e também a gestão pública. Nossa intenção é trazer um debate que seja realmente efetivo e que possa contribuir para resolver problemas também, ou então que essas sugestões sirvam aí de modelo, de caso de sucesso para outras instituições. Então, eu não vou me alongar muito, e já convidando aqui a quem não faz parte do núcleo, que tiver interesse, entre em contato com o CRA, tá? E nosso núcleo está de portas abertas para recebê-los. Hoje está conosco, com muita alegria, né, porque ele é também integrante do nosso núcleo de governança pública, o nosso palestrante, contador, Nelson Carvalho. Ele é pós-graduado em controladoria e auditoria, professor de graduação e pós-graduação em gestão pública, analista de compliance pleno. A pessoa tem um currículo forte, pós-graduando em compliance e auditoria também, e está finalizando aí o curso de administração. Ele é membro da Comissão de Compliance Bahia do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade, membro também aí do CRC, da Câmara Técnica de Controle Interno, membro do Grupo de Ouvidores do Congresso Nacional,
controlador da Câmara de Camaçari, Bahia, pesquisador e palestrante na área de contabilidade pública e também é integrante aí do nosso núcleo de governança pública. Seja muito bem-vindo, Nelson. Muito obrigada por aceitar o convite de bater um papo com a gente sobre reforma administrativa. A fala está com você. Ok, vocês me ouvem? Sim. Bom dia a todos, bom dia, secretária Rosilene. É uma satisfação muito grande estar aqui dividindo esse encontro hoje, né? E assim, foi uma tarefa difícil que a Deise me passou, né? E a gente fala assim, a gente estuda tantas coisas, né? E quando a gente vê uma resolução, uma motivação do governo federal em fazer alguma adequação, e num momento um pouco delicado, né? Um momento de pandemia, e aí vem uma emenda 32, uma reforma administrativa, para tentar ajustar, né? E aí vem uma situação que, quando a gente começa a pesquisar, mesmo com a vivência que a gente vai adquirindo no dia a dia, mas eu percebi, desde uma grande dificuldade, enquanto academia e quanto sustentabilidade do profissional da administração, ou seja, qualquer segmento. Então, assim, é muito fácil a gente, às vezes, compreender que algumas mudanças são necessárias ou não. Mas, hoje, um papel, e eu acho que, assim, eu queria também, Deise, levar a considerar que a responsabilidade de quem está no conselho de profissão, ele é muito alto, né? Então, assim, as pessoas falam, poxa, mas que bom que você é conselheiro, que bom que você participa do núcleo A, B, C ou D, que bom que você não... E, na verdade, tem uma contraprestação, né, de um serviço que é voltado para a sociedade. Então, assim, os conselhos de classe é um pouso muito importante para o profissional, né, para o estudante e tal. E a gente percebe o quê? Que essa intenção da participação dos núcleos, né, de vários segmentos, como Deus colocou, realmente hoje o profissional ele tem que ser multidisciplinar. Você tem que ter a vivência em todos os ambientes, né? E fazendo um recorte até, Deise, rapidinho, queria parabenizar aqui os novos integrantes do núcleo, né? Que estão vindo, sintam-se bem recepcionados pelo CRA e pelo núcleo, que assim, eu acho que é uma experiência muito válida, né? Ainda quanto profissional. E teve uma coisa, secretária Rosine, que me chamou a atenção, né? E às vezes, Deise, quando você vai lendo o currículo, eu fico, gente, a gente vai fazendo tanta coisa na vida e depois a gente pergunta, bom, mas quando é que você vai usar todas as coisas que você fez na vida, né? E aí me chamou a atenção uma passagem, olha, gente, não sou evangélico, tá? Eu acredito em Deus, tá? Mas, assim, me chamou a atenção uma situação que, às vezes, enquanto profissional, a gente tem que esvaziar um pouco o copo do conhecimento, sabe, Deise? Esvaziar esse copo para poder permitir que outros temas, que outros assuntos, que outros conhecimentos façam parte disso, né? E é muito importante esse posicionamento do profissional, porque quando a gente vai enfrentar determinadas situações que estão ligadas na nossa profissão, nós vamos deparar com todos os segmentos, no âmbito do direito, no âmbito da administração pública, na instituição privada, na questão do fisco, na questão do equilíbrio da sociedade. Então, percebam que o profissional hoje, quando ele vai para o mercado, ele não pode entender somente da sua capacidade de sobrevivência, ele tem que ser realmente se reinventar todo dia. E eu acho que o Conselho está fazendo esse papel de forma muito saudável, né? Não é fácil, a gente sabe que no Brasil, a gente fazer uma nova mudança em todos os aspectos, seja educacional, aquela crítica, tudo. Então, gente, quando eu fui olhando essa PEC, eu me assustei, te juro, porque ela traz um viés tão amplo e, ao mesmo tempo, um viés de sacrifício, né? E aí, quando eu voltei, eu falei, gente, como é que olha a PEC de lado positivo e como não despreza os lados negativos, né? Em 2021, né, ou 2020, voltando, a gente viveu um momento de pandemia onde a gente não sabia se iríamos estar aqui hoje, né? Então, nós passamos pelo grande desafio, um dos desafios maiores que a humanidade teve foi a certeza de que a morte estava muito presente em todos nós, e muita legislação e muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. E aí vem aquela situação. O que é prioridade? Implantar uma norma, uma emenda constitucional, né, num momento crítico onde a sociedade não tinha como compreender, né, e fazer uma leitura mais significativa dessa PEC, né, mas
precisava fazer uma reforma, porque a gente não tinha vivido ainda com orçamento de guerra, né? E aí, Deise, realmente, assim, é fantástico quando você olha que a percepção da parte contábil também, da administrativa, porque levantar um orçamento de guerra, e aí você tem que fazer as prioridades que estavam lá elencadas no PPA, que era desenvolvimento, investimento em capital, e a gente tem que fazer uma supressão disso tudo e virar para a saúde, onde era o objetivo principal. E aí, à medida que os gastos foram se avolumando, né, no país, nós percebemos o quê? Bom, se está avolumando o custo, eu tenho que tomar algumas decisões, né? E aí muita gente criticou vários pontos do governo, porque não tem como mais ter teto, porque no momento desse não tem o que se falar de teto. Ou você faz uma nação sobreviver, ou todo mundo para de qualquer jeito. E, por outro lado, a gente percebeu também que, assim, eu vou fazer um resumo bem breve, depois a gente vai entrar um pouquinho no slide aqui, Deise, porque é um tema assim que chama a atenção bastante da sociedade, deveria estar na pauta de discussão de vários, né, de vários conselhos, porque isso vai afetar de forma significativa a questão da vida do servidor efetivo, né? Uma descontinuidade de funções, uma descontinuidade de concursos, né? E a gente vai ter que observar em que ponto a coisa pode ser bem organizada. Mas o que eu quero trazer à tona é o seguinte, que nesse momento todo de pandemia, nós vimos o quê, Deise? Que nós conseguimos nos reunir várias vezes à distância, estamos aqui nesse momento, né? E, assim, e a gente consegue avançar em uma proporção tão grande que a gente pergunta assim, bom, quem é que vai trabalhar mesmo? Porque está todo mundo, né? Obviamente, no ambiente, no home office e tal, e esse custo diminuiu, né? Ou seja, diminuiu do aspecto presencial. Porém, em nossas casas, nossos lares, nós temos que investir em tecnologia, né? Computador, internet, ar-condicionado, porque ninguém pode ficar numa temperatura tão elevada. E aí requerer o quê? Um consumo de vários segmentos, e a gente vê a máquina enxugando de um lado, pronto. A indústria deu uma espremida. E aí o que é consumo passou a ser, né? Móveis, imóveis, começou a movimentar de forma significativa. E os custos certamente iriam chegar, né? E como chegar. E aí vem o governo, né? E aí um dos pontos que a gente para dar uma reflexão, toda ação que vá resultar, seja em despesa com o pessoal, que é a nossa maior, né? O nosso maior contencioso, o nosso maior dispêndio hoje do governo federal, que a gente faz uma conta básica, não precisa nem fazer matemática, nós temos 100% do orçamento, 54% é despesa com o pessoal. E aí você fala assim, bom, se 54 é mais do que 50, significa dizer que o nosso orçamento é desproporcional à realidade da sociedade. Então, a gente vai e avança nessa situação. E, voltando um pouco, antes de 2020, a gente tinha a Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz uma limitação desses gastos para poder manter um equilíbrio. E de tal forma que, de acordo com a economia internacional, ela vai se formando, criando novos núcleos, novos países entrando nessa concepção, a China, a Coreia do Sul, deu uma certa dilatação na questão do Brasil. Então, assim, hoje eu falo assim, como é que a gente pega o nosso orçamento, divide pela quantidade de população de habitantes e fica assustado? Você fala, não vai dar certo, né? A nossa sorte é que nem todo mundo ingressa na saúde ao mesmo tempo. Nem todo mundo, né, vai para o serviço que, ora, precisa de segurança a todo momento. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, Deise, houve uma falta de planejamento do governo federal quando ele observou a necessidade de fazer essa otimização para o servidor público, que, embora a gente vai dizer assim, bom, qual é o melhor caminho para reformar o Brasil? Seja ela, prioritariamente, nós temos um grande problema, que é a reforma tributária, que ainda não caiu, né, no desejo de fazer essa modulação para que o país fosse menos tributado, menos carga para os empresários. E, geralmente, a gente percebe que a cadeia que mais gera emprego realmente é a privada, né? A administração pública não consegue suprir essa demanda, né? E aí essa PEC vem trazendo alguns pontos, mas volta àquela questão. Toda vez que eu aumento a despesa, eu teria que fazer uma avaliação, um estudo de impacto orçamentário e financeiro para saber qual realmente o objetivo dessa implantação, vamos dizer assim, né, dessa aprovação de uma nova emenda constitucional, onde eu digo o seguinte, bom, se eu reduzir todos os servidores efetivos, tirar todas as garantias, será que realmente eu vou conseguir atingir uma economia? Né?
E aí vem uma outra coisa desse, que eu não ouvi em momento nenhum na discussão com o governo, né, e o Ministério da Economia, os municípios e os estados que têm regime de previdência própria, que vivem da arrecadação do servidor efetivo. Então, nesse momento em que eu paro, que eu reduzo o ingresso de receitas provenientes do regime de previdência, vai chegar um momento que vai quebrar todo o regime de previdência. Então, esse bloco foi separado. Então, assim, aí, mas qual foi o impacto? Não, não tem impacto, né? E aí, como é que, sem impacto, então não tinha necessidade de fazer? Ou será que caberia uma reforma tributária, principalmente, antes de fazer uma administrativa? Então, ficam prezados, aquela situação de qual é o melhor caminho, né? Não tinha o melhor caminho. E a gente percebe que havia uma necessidade do governo de fazer essa modulação. Porém, entrou em consulta pública e não houve aquela participação tão firme que eu gostaria que a sociedade tivesse, né? Porque nós estamos perdendo um pouco, até mesmo pela questão da sobrevivência no mundo, um país capitalista, de que a gente não consegue acompanhar a legislação desse país, né? Na hora que você pensa que está entendendo o que está acontecendo na legislação, vem uma nova, pum, aí muda e todo mundo fica o quê, né? Sacrifica algumas áreas da economia, outras áreas começam a surtir um efeito, né? Aí vocês vejam que antigamente, né, o consumo de materiais para saúde, prevenção de máscara, acho que nós não vamos consumir máscara como consumimos na pandemia, né? Um excesso de alguns equipamentos, de alimentação, de tudo. E aí, eu digo, Deise, uma coisa. Existe um risco muito grande na PEC, que é um dos pontos que mais preocupa todos, que é a flexibilização para as contratações com o ambiente privado, né? Eu acho que essa é uma chave, né? Embora um ambiente privado consiga fazer uma gestão, um crescimento maior de emprego, mas nós vamos deixar o quê? Eu acho que descontinuar todo o trabalho de uma administração pública, né, com servidores efetivos, é muito complexo, porque de 4 em 4 anos muda todo mundo, né? Aí os cargos comissionados saem e ficam só os efetivos. Então, numa transição, o custo seria muito grande em você condicionar servidores efetivos dentro, né, dentro de uma estrutura que o questionamento do governo é o seguinte: bom, eu estou gastando 60 anos com servidor efetivo. No comissionado, eu vou gastar 10, ou sei lá, mais 10. Ou seja, não é que o governo precisa fazer alguma adequação de enxugar a máquina. Se for comissionado, é muito mais fácil, desligamento. Mas quando você faz isso com os efetivos, já fica um pouco mais delicado, porque a continuidade do serviço ela é muito importante no ambiente público, municipal, no estadual, no federal. E aí nós temos uma outra demanda desse que não está na PEC, que é a questão da robótica. Os robôs vão assumir grandes postos, né? Então, em 2030, é provável, até para o estudo da FGV, que em 2030 vão aproximadamente 54 milhões de aposentados vão ser substituídos por máquina, né? E a gente tem que pensar, bom, se vai ser substituído por máquina, né, quem é que vai pagar para manter quem está aposentado, né? Para quem está no serviço público saindo, né? E, em 2050, uma leva de mais de 92 milhões de pessoas, né? Então, de profissionais. Então, assim, aí eu digo, não vou fazer concurso, eu vou chamar o quê? Só servidores comissionados agora, a partir de agora, para cargos técnicos. E isso vai avançar o quê? Vai fazer com que o grande receio é de que aumente o nosso processo, né? A nossa crítica no aspecto da corrupção, né? E aí é uma situação a ser tratada, né? Se a corrupção aumentar essa despesa por essa via, né? Sem concurso, sem garantia, sem nada, e a contraprestação vai ser entregue? Não sei, né? Por outro aspecto, desde muito formal e até tecnológico, aquela plataforma que todos vocês já devem ter acessado, que é a plataforma Gov, né? Bonitinha, todo mundo acessa todo o serviço via celular. Naquele momento ali que a gente está acessando, após a utilização de algum serviço vinculado àquele aplicativo, você pode fazer uma avaliação do servidor. E aí vem outro ponto crítico também, que aí acho que a gente vai, ao andar aqui, vai conseguir os colegas também fazer um borda nesse conceito de que se eu tenho que fazer uma avaliação, eu já tinha na Constituição Federal a garantia de 5 em 5 anos fazer a avaliação de um servidor, né, efetivo. Agora, com a PEC, eu teria que fazer de 2 em 2 anos. Ou seja, se eu tiver 2 indicações negativas, né, nesse período de 2 em 2 anos, eu posso ser exonerado do cargo. E aí, como é que fica, né? Cadê a garantia da estabilidade? Aí vem a reformulação dizendo, bom, vamos manter quem está já como efetivo,
não vai sofrer as alterações, e aí você deve pensar de que forma vai adequar isso aí. Mas eu vou, Deise, eu vou dar uma compartilhada aqui na tela, é um slidezinho bem rápido. Eu fiquei muito difícil de montar algo, eu preferi trazer algo do Ministério da Economia para a gente tentar discutir, porque é um bate-papo, gente, é uma conversa. Assim, eu acho que, nesse momento agora, a gente não pode também fazer um indicador de que nós precisamos ter uma preocupação tão acelerada, porque uma medida dessa sem impacto, certamente ela não vai avançar muito, né? Apesar de já ter passado pela comissão especial, já foi feito algumas modulações, né? Mas eu entendo que ela ainda é muito crítica para avançar, né? Ainda mais no ano eleitoral, um ano onde tem que ter um equilíbrio maior para que o próprio país, né, consiga se controlar nesse viés aí. Eu vou aqui compartilhar só um minuto. Ficou muito grande, Deise? Você me dá um retorno desse? Ficou muito grande a tela? Tá, como é que tá? Tá um tamanho razoável? Tá ok. Tá ok, né? Tá bom. Então, assim, eu tinha que fazer um pouco dessa analogia de alguns aspectos para poder juntar uma coisa com outra, porque o objetivo principal da PEC realmente, ela vem demonstrando que, ora, ela quer economizar e, no segundo momento, ela quer ampliar a despesa, né? Então, é muito difícil tirar alguns benefícios, né? Algumas conquistas que os servidores tiveram na Constituição de 88 e o próprio ingresso, né? na vida, na carreira pública, né? Então, o que é que vem? O que é que vai impactar? Mudança de gestão, né? Manter o serviço público, interagir com o colaborador, capacitar, incentivar os talentos, inserir o Brasil no mundo produtividade. Esse ponto aí realmente me preocupa, porque assim, se nós formos olhar hoje o Brasil, eu vejo um sucateamento de mão de obra, né? Hoje a gente tem milhares de Uber, milhares de tudo que Uber, iFood, tudo que a gente talvez não tivesse a necessidade se fosse um país mais voltado para a competitividade, para a produtividade. A gente hoje acho que a gente está regredindo em alguns pontos, e pontos muito significados, muito significantes para que a economia forte se demonstre nessa produtividade, né? Hoje a gente percebe uma queda na indústria, apesar que o agro começa, né, como sempre, um atendimento maior às cadeias de produtividade, mas eu acho que hoje a gente perdeu muito a indústria justamente por falta de tecnologia, né? A gente vem sofrendo muito isso. Cenário atual, né? A gente fala um pouco de orçamento antes, e aí, como eu comentei, assim, então, é impossível a gente dizer que vai sobreviver com uma situação dessa, né? De 93% de gasto, sobra só 6%. E faz o que com isso aí? Não faz nada, né? Então, assim, em algum momento, pela PEC 32 ou por um outro processo de reforma administrativa, o Brasil vai ter que rever seus gastos, né? Há muito tempo a gente vem falando isso. Bom, desde 2000, equilíbrio nas contas públicas. Toda vez que a gente sai das contas do equilíbrio da conta pública, a gente vai acabar caindo novamente em alguma regra que vai suprimir algum benefício ou vai ampliar os impostos. E é isso o viés que a PEC também ela vai condicionar, né? No cenário fiscal, a gente vê uma evolução do endividamento, né, do resultado primário, né, caindo a partir de 22, né? Então, assim, percebam que em 2010 estava um pouco mais equilibrado e, de repente, a gente começa a passar por um processo de pandemia caindo em 11, em 20. Então, assim, dá para a gente perceber que existia uma necessidade de alguma intervenção, né, do governo. Mesmo que não tivesse a questão do estudo, é notório que precisava reequilibrar as contas públicas, né? E a gente vai novamente para a despesa com o pessoal, que é o grande alvo, né? A gente percebe um aumento significativo, né, no ano de 2019, justamente até por um processo de pandemia, né? E a gente sai né, de praticamente 40 milhões para 109 bilhões, né? Então, assim, é muito complicado, não tem como o país sobreviver. E aí o nosso déficit vai aumentando, o desequilíbrio aumenta, o que aumenta? Aumenta imposto, né? E hoje a gente está vendo um grande resultado aí, né? Independente disso, a gasolina ontem já paguei R$ 8 alguma coisa, né? Falei, está ficando muito complicado, né? E o cenário uma hora vai suprimir.
ou vai ter que ter uma redução maior de comissionados, frente também a efetivos, né? Cenário atual insustentável, né? A gente percebe nesse gráfico que 2019 tem uma queda, já 18, bem significativa, né? Menos escolas, desculpa, menos hospitais, menos estradas, né? E foi o ano da sobrevivência. Aí, Deise, eu queria só fazer uma parada aqui. A gente, estou muito rápido. Como é que tá, Deise? Tá fluindo? Vocês podiam... Estou rápido demais ou tá tranquilo? Para mim tá tranquilo. Não sei se os demais estão achando também, mas para mim tá tranquilo. Se vocês quiserem fazer também alguma intervenção, Deise, eu não sei como é que a gente pode fazer, se pode ser em qualquer momento, ou deixa mais para o finalzinho, eu vou dar uma... fecho a linha de pensamento, depois a gente no debate, pode ser dessa forma? Perfeito, pode sim. E já convidar aí, quem quiser colocar questionamento no chat, pode colocar, que assim que você fechar o Pronto. raciocínio, aí a gente vai para os questionamentos ou colocações. E uma coisa, Deise, que assim, quando eu falo, a gente fala assim, gente, a gente fala de orçamento, aí todo mundo fala, mas onde é que está o nosso problema? No planejamento. E aí, Deise, já tinha tinha um grupo global de uma classe já econômica, global econômica, que já previa a questão da pandemia. Isso em 2018, salvo engano. Então, já sabia que isso podia acontecer, né? Como situações climáticas, falta de água, né? A gente vai passar por muita coisa ainda, né? E aí a gente percebe o seguinte, que muita questão do desequilíbrio e da necessidade abrupta de sair com uma emenda constitucional, ela se dá até por um quadro desse, né? Imagina que o nosso orçamento estivesse tão bacana em 2014, quando chega de 2015 para 2020, a gente dá uma queda dessa, assim, significativa, e não tem outra forma. Não tem, né? E aí eu pergunto, um outro ponto que eu queria que vocês parassem para refletir também, que está muito ligado à questão de controle de natalidade, né? Nós perdemos esse controle. A população só cresce e fica insustentável de manter o assistencialismo social para proteger essas camadas de baixa renda, né? Então, eu acho que nós precisamos rever muito isso. Não dá para botar todo mundo como aquele ditado que tinha antigamente, que onde come um, come 10. Hoje não funciona mais assim, né? Então, eu acho que a gente precisa rever essa política de controle da natalidade, porque educação tem um custo alto, saúde tem um custo alto, segurança tem um custo alto, e a gente está vivendo um panorama que eu não sei se a gente consegue reverter isso a curto prazo, né? Vai precisar de uma intervenção mais dura no país. E aí a gente vê a falta de recursos chegando, né? Frota, não tem frota para militar, não tem hospital funcionando para receber UTIs, né? Remédios, paciente, município com falta de dinheiro, não tem aula, não tem como retomar aula, não temos tecnologia para botar aula para funcionar municipal. A gente viu que na pandemia, com a realidade triste, né? A gente não conseguiu avançar, houve um retrocesso muito grande na educação. Quem tinha condição de manter uma escola privada conseguiu, quem não tinha ficou naquela situação de meio, né? Mas é um momento muito delicado de pandemia, eu acho que vai servir para a gente fazer os próximos planejamentos desse país, né? Folha de pagamento. Eu não conseguia pagar, já endividado, né? Servidores de 15, 70 cidades estão com salário atrasado. E aí a gente vê várias notícias que falam assim, remetem desde onde é que estava o planejamento nessa hora? Quem é no Brasil que tem reserva para poder segurar uma crise? E aí, infelizmente, ou felizmente, né, a intervenção do governo, a intervenção da sociedade na questão de doação para pessoas. Então, assim, houve uma força muito grande. E quando se fala assim, servidor não recebeu, se o servidor não recebe, não tem remuneração, também não tem arrecadação. O cenário atual é sustentável, né? A perda da capacidade de investimento, isso foi muito, muito perceptível isso. O Brasil não está investindo em capital, a gente está precisando ter um novo olhar, falta de recursos, prestação de serviços básicos e o cumprimento real da folha de pagamento, né? Na semanas de maio, foi mais, enquanto eu estava em Brasília, e aí o governador chegou e disse, olha,
eu mandei dinheiro para todo mundo. Ninguém ficou sem pagar a folha de pagamento, ninguém ficou sem fazer isso e aquilo, estava investindo na saúde, fiz um avanço e tal. Ou seja, ele falou uma verdade. Não estou aqui, não estou levantando bandeira para ninguém, não. Mas, assim, o governo federal, ele fez realmente transferências suficientes e além da conta para os municípios, para o Estado. Então, houve realmente isso, né? O problema é que, na verdade, como? Se já é difícil comprar na administração pública com planejamento, numa crise é pior ainda, né? E aí você vê que precisa acelerar a compra, precisa fazer determinadas situações, e você acaba deixando de observar realmente se você havia necessidade ou não, né? E o que eu percebi foi que muitos municípios receberam os recursos e não conseguiram fazer um gasto adequado, né? Mas, enfim, uma das premissas, né, a estabilidade, né, que aí já vem a PEC agora com uma forte tendência, mantendo a estabilidade dos servidores de acordo com os termos da Constituição atual. Ou seja, depois dessa gladiar que ficou aquela dúvida, vamos perder toda a estabilidade, né? E aí, acho que agora, quando passou na comissão especial, já houve um reenquadramento, né? Mantendo, considerando que os servidores atuais não terão reduções salariais. Aí vocês me perguntam, qual é a segurança, né? Já que a União vai tentar padronizar, porque eu acho que padronizar num país, e aí eu queria que vocês pensassem só um minuto para fazer uma reflexão deles, no seguinte ponto: como é que a gente mede, né, o que é eficiência de um servidor público na saúde? Nós temos condição de avaliar o que é um atendimento bom na saúde, de que forma deve ser feito, de que forma essa avaliação vai ser feita, se os médicos estão em pronto atendimento ali, com a maior cordialidade, educação para atender a sociedade. E aí depois vem a educação, que é outro bloco que ficou parado na pandemia, que não conseguiu, né, de certa forma, com todos os desafios, os professores tiveram um grande problema, também não podiam sair para dar aula. Nós tínhamos uma questão de preservação da vida, né? Por hora, os alunos também não podiam ir. E por outra situação, nós não tínhamos tecnologia, né? Mas a grande preocupação, e aí, Deise, eu senti falta realmente no nosso país, assim, eu sei que com a quebra do movimento sindical, isso foi ficando muito mais dilatado. Então, assim, perdemos um pouco dessa briga, né? E aí, quando fica só no parlamento, eu acho assim, não existe linha certa e nem linha errada. Mas nós precisamos entender que tem que ter um ponto de equilíbrio em tudo, né? Todas as mudanças que podem surgir para um equilíbrio econômico e social, certamente ele vai cortar na carne de alguém, né? Vai cortar alguma despesa, né? E aí vem a questão de outras premissas, que é assim, concurso público e pessoal aberto, competitivo, né? Aí a gente precisa modular, saber que muita gente vai aposentar e que não tem como fazer uma quebra de um concurso público, porque você tem que recompor as suas bases, né? Transparência desses atos, né? E aí eu fiquei assim impressionado, porque o Congresso soltou fez uma grande situação que foi o quê? Vou colocar em chamada pública, e aí você acaba perdendo realmente a participação. Quando eu fui ver lá quantas pessoas votaram, quase ninguém votou, né? E aí ficou aquele movimento, um fala ali, um fala aqui, não fez isso, não fez aquilo. Atratividade para o serviço público. E aí, Deise, tem um outro problema aí, e vocês todos que estão ouvindo, que é assim, quando a gente percebe o quê? Que o servidor público, quando ele ingressa, é uma dificuldade naquele estágio probatório, né? Nem sempre existe uma cordialidade do ponto que ele chega, nem sempre existe uma estrutura adequada para que ele tenha a condição de realizar seu serviço, né? A impessoalidade nas ações do processo administrativo, né? Na vinculação, que você não pode, os entes de sindicâncias e tudo, precisa realmente ter essa impessoalidade. A continuidade que eu tinha falado antes, que é impossível, não dá para ficar trocando sempre comissionado para efetivo. Não que não tenha necessidade de ter comissionados, até precisa, porque atividades, situações necessárias, como foi o caso da pandemia, que tivemos que contratar de forma célere na saúde, realmente não dá para abrir concurso público, né? Mas dá para fazer um processo simplificado e tudo.
E a missão de todo servidor efetivo, que sempre foi, né, seja ele comissionado ou efetivo, o servidor, como se pode dizer, público, tem que servir a população. E aí vem aquele questionamento. Será que nós conseguimos hoje ter um bom atendimento? Nós conseguimos servir bem a sociedade nos pontos? E aí a gente vem com aquele passo dele. Vem aquela interrogação que, bom, eu não posso usar o serviço público porque o serviço é péssimo. E a gente consegue o quê? Sustentabilizar empresas de saúde, de educação, que tem lucro, que a gente paga imposto, a gente não consegue acompanhar até acompanhar a necessidade de conseguir ter um produto entregue, né? Esse processo da reforma da administração, ela sempre, acho desde que ela nunca parou, né? Eu acho que sempre vem trazendo pontos de alto alcance, né? Desempenho nas fases iniciais, desempenho, PL, consolidação de cargos e gratificações, diretrizes de carreira, modernização da forma de trabalho, que nós estamos vendo hoje aí, que praticamente o trabalho à distância tem ocupado um espaço bacana. Algumas PLs que vêm arranjando as questões institucionais, ajuste dos estatutos do servidor, e aí vem um ponto crítico, né? Aí todo mundo fala, eu tenho perdas salariais, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aí vai se avolumando. Por quê? Porque nem sempre dá para realmente aplicar o que talvez fosse o desejo de todos no processo de ajuste, né? Principalmente salarial. Mas nós não podemos perder essa situação, porque a inflação ela vem corroendo, né? De certa forma, a todos, né? E, às vezes, eu não entendo como a gente pode separar a força de trabalho de um país em blocos efetivo, comissionado, privado, porque todo mundo só tem um objetivo, né? Que é realmente fazer com que o país se desenvolva e, do âmbito público, que a gente consiga entregar à sociedade um bem social, sempre, né? A PEC imaginou-se que seria um grande passo, né, para essa situação, mas eu acho um pouco ainda teneroso. Por quê? Um regime único de jurídico, um regime jurídico único, imagina que é você botar todo mundo em uma cesta e condicionar a especificação de cada cargo, de cada origem, de um país como o Brasil, um continente que não dá para fechar, porque cada estado tem o seu regimento, né? Necessidade de mudar. O Estado não tem capacidade de resposta, não foi projetado para outro tempo, né? Realmente é, porque assim, hoje o processo de amarração da legislação, ela não pode ficar presa somente a um tempo, ou seja, a gente constrói um orçamento para execução no ano seguinte. Quando chega no ano seguinte, a gente não consegue mais fazer um orçamento, teria que reprogramar sempre, né, essas situações, e aí vem aquela questão da administração situacional. De acordo com a situação, eu vou ter que fazer uma nova projeção, né? Independentemente da atividade, o servidor permanece na folha de pagamento por muitos anos. É aquela coisa, aquele condicionamento, que um comissionado pode ser a qualquer momento, um aposentado fica 20 anos, mais 11, ou seja, 59 anos, o governo entendeu o seguinte, bom, fica muito difícil manter uma estrutura dessa. E realmente não é tão fácil, eu imagino, Deise, quando a gente senta numa cadeira de gestão, garantir os 59 anos, né? E ainda tem aquela situação de quando existe um falecimento, e aí o benefício vai para a família, e você acaba ficando mais 11 anos aproximadamente, né? Então, é muito tempo ou é pouco tempo, né? Então, assim, hoje, devido à questão econômica, eu acho que é muito mais difícil conseguir manter isso. Em algum momento, realmente, o país vai quebrar, né? Não vai ter como manter isso, né? E aí ele traz na PEC essa questão do mínimo de 2 anos para o cargo tipo de estabilidade do Estado, que era 3 anos. O vínculo da experiência, mínimo de 1 ano, cargo por prazo determinado. E aí você começa a entender ingresso de seleção simples, vínculo de prazo determinado e cargo de liderança e assessoramento. Então, quando você passa assim, a observar, se você colocar todos os seus cargos técnicos, tirar o efetivo e colar só comissionado,
e sem esses prazos determinados, porque ficou tão contraditório que a gente não consegue entender o objetivo da PEC. Bom, se eu vou eliminar todos os servidores efetivos e vou contratar todo mundo por qualquer tempo, por 10 anos, por 20 anos, ele entende que estaria economizando, ou se precisar fazer alguma modulação de cargos, ficaria muito mais fácil. E aí, o que nós precisamos mudar nesse contexto na administração pública, né? Ou na gestão pública, melhor dizendo. Quem passa em concurso, né? Obviamente que vai assumir um cargo efetivo. E isso iria efetuar o quê? Uma dificuldade de desligamento. Cargo comissionado, se você achar que o indivíduo já não está mais funcionando, você pode exonerar a qualquer momento. Então, essa garantia de continuidade aqui não ficou bem explícita, né, no caso dos estados, do estágio probatório. A administração tem que ter um momento para verificar a prática servidor apto para o cargo ou não. Aí a gente fala assim, a gente pede no concurso público que o cara seja um contador, que seja um administrador. Na verdade, ele não vai ter a prática. Depois que ele ingressa, é que ele vai se capacitar e vai fazendo várias situações para poder permitir que a execução do cargo seja feita, né? E aí, eles entenderam que a mudança seria uma mera formalidade no Executivo Federal, né? E apenas 0,4% dos servidores são desligados no período de estado probatório. Ou seja, imagine que hoje, com o desemprego que nós vemos no país, você passa em um concurso e, de repente, tem algumas regrinhas que vão chegando e você descompatibiliza um servidor que estudou, porque assim, o cara para passar no concurso público, ele não entra porque ele é amigo, porque ele é irmão, porque ele é primo, porque ele é parente, ele entra pela competência que ele teve de estudar e conseguir ingressar, né? Então, esse estágio probatório, até ele precisa ter um alcance até de proteção. Porque nesse momento aqui, a depender da recepção que o servidor efetivo tem, ele até desiste do cargo, né? Porque deixa de ser um estágio probatório e passa a ser outra palavra, né? Mas é a realidade deles, não tem como mudar, entendeu? Então é muito complicado. Em alguns momentos você é bem recepcionado, em outros não. Então, a criação do vínculo estágio probatório, né, estruturação da etapa do concurso público, o direito automático ao cargo e os mais bem avaliados ao final são efetivados, né? E a gente fala assim, efetivar o que já é efetivado, né? Imagine, né? Aí na área privada você entra, se você der errado um dia, você já saiu, né? Então, assim, tem muitas coisas que precisamos observar nesse cenário. São tantas mudanças, Deise, que eu falei assim, acumulação de cargo. Hoje, eu acho assim, a lei é muito bonitinha, Deise, mas assim, como é que você não consegue acumular um cargo, né? Você vem para uma função, chega lá, tem milhares de situações, né? Vou dar um exemplo. Até hoje, no Congresso, na Câmara, tem mais ou menos 400 servidores efetivos com a função de datilografia, né? Cadê as máquinas de datilografia? Quem é que usa mais máquina, né? E essas pessoas continuam recebendo. Então, assim, agora estão certamente acumulando outros cargos, né? Hoje tem computador, hoje ele não é mais datilógrafo, agora é digitador, agora ele é, né, qualquer outra função, auxiliar administrativo. Então precisa realmente rever esse contexto, né? E impedir até que exista acumulação de cargos, porque não pode segregar a função. Mas num país capitalista não tem como garantir essa situação. Servidor pode acumular mais de um cargo, né? A gente sabe que essa cláusula, né, até mais para professor e médico, tem na compatibilidade de horário, né? Já é uma questão típica, né? E ano passado, assim, foi 2019 e 2020, a União fez uma auditoria e identificou que tinham várias pessoas em vários lugares ao mesmo tempo, né? E aí solicitou uma devolução, ou seja, é preciso realmente rever essa condição, né? E a exceção para os cargos que são de docência, né, já tinha falado, e os profissionais da saúde, que realmente precisam, desde que exista um condicionador de tempo, né, de não chocar. E aí, nesse bolo, a gente está falando de PEC 32, em que tem um E-Social que já está no seu processo de implantação e que vai fazer todo esse trabalho de checar quem está ali e quem está aqui. Ou seja, existem algumas situações que não precisariam serem revisitadas numa emenda constitucional, desde que você já tenha um controle, né? E aí, tornando mais competitivo o processo
de valorização do mérito do profissional. Desligamento do servidor, né? Apenas sentença judicial, transitado julgado, no governo federal foram desligados 388 servidores, 0,7% da força de trabalho. E aí a gente vê, desde uma outra coisa, também ampliando, que aí certamente nós vamos ter várias sentenças judiciais. Ou seja, se for para a justiça, vai se avolumar. Se avoluma, daqui a pouco vai virar precatório, a depender da demanda, né? E aí a gente percebe que essa regulamentação necessária do governo, só para uma coisa: desempenho insuficiente do servidor. Se tem desempenho insuficiente, eu tenho um desligamento. E aí eu pergunto, aonde ficaram as leis trabalhistas e as garantias? Certamente em lugar nenhum. Mudança de ajuste nas possibilidades de desligamento, né? Sentença judicial, a PEC já traz isso, os atuais, cargos de Estado, infração disciplinar, demais servidores, né? Regulamentação. E aí vem outro ponto importante. Será que o Estado ou o município, separadamente, ele tem condição de regulamentar? Ou depois eu vou cair na justiça para dizer que um ente não tem autonomia porque a gente quer observar a lei federal? Então, assim, eu acho que é muito pouco, e é uma questão muito subjetiva, o que é insuficiência de desempenho. Né? Será que realmente precisaria de uma lei complementar para fazer isso? Ou bastava uma reeducação no ambiente público? Os benefícios, essa parte pior. Ninguém quer perder o benefício, né? As regras uniformes, vantagem e benefício, impacto injusto para a sociedade e nas contas públicas, né? Então, quer dizer, se eu sou o servidor e não entrego para a sociedade o meu serviço, mas acabo onerando a conta pública, eu acho que tem, eu sempre questiono, uma questão até para vocês tentarem um pouco refletir, porque é um assunto tão vasto que às vezes a gente fica tentando se encontrar nessa situação de o que é onerar as contas públicas. Porque quando você passa para a educação, você pensa o seguinte: eu estou formando cidadãos que vão empregar, que vão gerar receita, que vão empreender e vão entregar para o governo alguma coisa. Da mesma forma na saúde, manter vivo o indivíduo para trabalhar e fazer parte da cadeia produtiva. E aí a gente percebe o seguinte, que um indivíduo desse não pode somente onerar as contas públicas. E a gente observa que não é somente a questão do gasto com o pessoal. Existem outros gastos que permeiam, mas é preciso ter um controle maior desses benefícios. Isso realmente tem muitos servidores que acabam recebendo pela questão legal e realmente não tem uma contrapartida tão benéfica para o município, né? E aí vem um outro ponto: licença-prêmio, aumento retroativo, férias superiores, várias indenizações que estavam compactizadas e adicionais ao servidor que vão ter que ser reduzidas em algum momento. Isso aí, entende-se agora que será para os próximos que ingressarem, né, através de concurso público. O comissionado não vai ter muito direito a várias situações de adequações de aposentadoria, né, a não ser que seja pelo regime geral. Regras diferentes, né, com planos de carreira equilibrados. Aí a gente percebe aqui um crescimento grande, né, nos planos de carreira. Quer dizer, será que vem avalando isso porque tem os direitos, as garantias? Bom, se você consegue atingir um nível superior, uma pós-graduação, um mestrado, certamente você vai ter essa condição. Houver assumindo alguns cargos, concursos internos. Então, isso é uma coisa lógica, não tem como parar isso, né? E, assim, parar a gestão pública agora, nesse momento em que o Brasil precisa crescer, é a pior ideia que o governo pode pensar em realizar, né? Uma sexta mudança seria a diretriz de gestão de pessoas. E aí a administração entra aqui desde com força total. Capacitação, desenvolvimento, organização do trabalho e ocupação dos cargos de liderança. Ou seja, muita oportunidade dentro de uma PEC 32, né? E agora aí os colegas, os profissionais que são da área,
Acho que o Brasil, ele é um país difícil, mas tem muita oportunidade, né? Agora precisa saber onde estão essas oportunidades, né? Para que fortaleça não somente a classe, mas mantenha a garantia de um servidor qualificado, né? Porque hoje é muito importante na esfera federal, tem a escolas, tem programas voltados para isso, né? Agora aqui vem um problema sério que a gente vive, que é atribuições similares e a mudança na estrutura administrativa da lei, autonomia de reorganização dos cargos e órgãos. Isso aqui realmente vai ter que parar para observar quem é que eu preciso em cada ponto, né? Esse processo é realmente muito moroso e para responder urgentemente o interesse público vai ter que parar, né? Eu acho que todos vocês que estão aqui já passaram por isso. Tem uma vez que a gente chega no ambiente corporativo, está tudo desorganizado, você vai ter que parar, fazer um organograma, fazer uma nova dimensão de custo, do que dá para alcançar. Então, assim, não pense que é diferente na administração pública. Apesar de não ter a questão do lucro, né, e ser uma saída social, nós vamos ter que fazer esse alinhamento, esse ajuste, né? Eu acho que não precisaria nem de lei desse, na verdade, porque a gente já sabe o que precisa fazer, né? Autonomia organizacional do executivo, isso aqui preocupa muito, porque a presidência passa a ter um leque maior para os cargos, ele pode reorganizar, transformar cargo, ou seja, você mexe, né? Ou seja, a nossa estrutura de governo hoje, pela PEC, ela vai ser uma estrutura, digamos, reestruturante a todo momento. Então, assim, nós vamos perder essa questão de fidelidade ao que foi escrito a 1988. A gente vai ter que fazer a máquina funcionar, né? Mas tudo isso aqui, se for de forma desordenada, só vai fazer o quê? O aumento de despesa e aumento da corrupção. Então, como a gente está percebendo agora, a gente sempre fala um governo único, uma universidade única, né? Um mundo único. Está voltando muito para tudo único, né? Tudo único e um país completamente diverso, né? Incentivos para contratualização por resultados, né? Precisa fazer diretamente, tem as amarras, incentivo para aderir aos contratos de desempenho, baixa valorização cultural por metas e resultados nacionais, ou seja, aí você fala assim, bom, nós somos o país, vamos dizer assim, o estado que foi considerado como o pior estado de educação. E, por outro lado, foi o estado que mais investiu em educação. Aí o Brasil, a mesma coisa, investindo mais em educação e os níveis de educação baixando. Avançando, investindo na saúde e a saúde baixando nos índices, né? E aí, como é que fica o servidor? Como é que eu crio um desempenho, né? Como é que eu posso avaliar isso, né? Quem mais trabalhou, né? E se a gente voltar um pouquinho, imagina que é um servidor da saúde lá, num processo de pandemia, o cara tem que atender todo mundo morrendo, sabendo que podia se contagiar. Então, assim, será que houve realmente, né? Será que nesse momento foi observado que aquele servidor teve um desempenho excelente? Aí, de repente, vem a mente, não, agora vamos avaliar o que é, né? Então, muito complexa a questão de avaliar, né? Mudança do resultado na gestão, baixo nível de cooperação dos entes federativos, isso aqui é vivido na administração pública. No dia em que a gente se unir mais, a gente vai conseguir melhorar o nível de cooperação. Ou seja, quando tem uma cooperação, só um lado faz e o outro fica prestando conta e acaba não demonstrando para a sociedade. Fragilidade das regras, o estabelecimento, parcerias entre o público-privado, por quê? A preocupação com a segurança jurídica no processo e quem vai garantir, né? E a gente vem para o outro âmbito. A administração pública tem que entregar um resultado social. A administração privada tem que gerar lucro. Mas vamos pensar uma coisa. Tem como funcionar as duas coisas, seja ela lucro financeiro ou lucro social, né? Eu conseguir atender mais pessoas, não deixa de ser um lucro, né? Mas é importante saber que é o seguinte, se a gente não estabelecer uma participação maior da gestão privada, certamente a gente não vai ter tantos impostos a receber, tanta receita para poder pagar até a folha de pagamento possível dos servidores, né? E nem desenvolver o Estado. Outra mudança, fortalecimento da governança pública, que também eu acho que cai bastante forte na administração.
respeitando a governança, princípios, elas inerentes, a administração pública tem que observar os princípios de subsidiariedade, imparcialidade, inovação que a gente está buscando. Então, assim, tudo que está no nosso contexto. Então, assim, modernizar a administração pública é um ato completamente simples. Agora, só que esse viés da PEC, ele traz um viés de atingimento ao servidor, né? A administração pública, essa nova administração tão falada, né? Alto impacto social, tem que prestar serviço de alta qualidade. Todo mundo quer esse serviço. Mudança de sistema, nós estamos com um portfólio bacana, né? Do governo federal e de qualquer ente hoje. Você tem tecnologia de ponta para fazer em casa, pedir comida em casa, receber remédio em casa, fazer o que quiser, né? Só que nós temos que ter responsabilidade, porque uma coisa é ter a condição, né? E outra coisa é a manutenção. A gente não pode sair do contexto do equilíbrio, né? Equilíbrio financeiro e orçamentário de qualquer cidadão, ou servidor ou Estado. Modernização, né? Aí eu até ia perguntar a você, será que hoje a gente considera que nosso modelo é o mais atual ou está ultrapassado? Mas tem muita coisa ainda que precisa melhorar, né? Mas tem muita coisa que já melhorou, né? E um processo foi esse que a gente vê no governo federal, que é uma transformação digital do Estado. Ou seja, a pandemia fez com que a gente avançasse muito, né? E aí a gente não pode perder esse momento, porque se nós retroagirmos agora, da era digital, certamente o Brasil não vai caber mais em lugar nenhum, né? Apesar que o Brasil é um grande, digamos que o Brasil é o país alimentador do mundo, né? Porque o nosso agro realmente é muito importante. E aí a gente vê aquela coisa, a importância dos servidores efetivos que estão ligados ao agro, né? As políticas para manter a condição de sobrevivência de um país, de ser competitivo. Eu tentei ser o mais objetivo possível dentro desse contexto, né? Não foi fácil, digo a você que eu agora vou me debruçar mais ainda, não somente na PEC 32, mas em tentar saber de que forma a gente pode contribuir um pouco, né, com uma intervenção com os parlamentares, uma intervenção com os gestores, né, porque esse tema tem que ser muito discutido, porque, embora a gente fale que o servidor efetivo vai ser sacrificado, mas eles têm o servidor efetivo ele tem uma participação muito grande sobre esse país, né? Não é à toa que, no meio do nada, se construiu Brasília, né? Um lugar que você passar, você não tem a menor condição. De repente, hoje, é uma capital que está lá pronta e a manutenção, na educação, na saúde, né? Então, assim, tem muita gente que precisa ser reconhecida, e muita gente que passou aqui e fez permitiu que esse país chegasse, né? De forma assentada, né? De forma, às vezes, difícil. A gente diz que o brasileiro, eu fico assim, a gente fica impressionado que o Brasil é tão criativo, ao mesmo tempo é um país tão rico em mudança, um país que consegue mudar e consegue se reconstruir de forma saudável, né? Dolorosa em alguns momentos, mas a gente consegue avançar. E queria agradecer, Deise, a você a oportunidade. Espero que tenha contribuído um pouco, né? É um tema que está muito mais ligado à jurídica, né? Mas a gente tenta dar um pouquinho da pinceladinha, da atualidade dentro do contexto. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a você, Nelson, né, por nos brindar com uma palestra tão prática e objetiva, né? Você realmente trouxe os pontos mais consideráveis de mudança dessa PEC e trouxe também a sua visão enquanto, né, profissional, servidor público, pesquisador da área, do que a gente precisa mudar com sua visão crítica também. Eu quero abrir uma rodada, na verdade, para a gente bater um papo, tá? Vou pedir para vocês levantarem a mão, para a gente não ter uma confusão aí de abertura de áudio. Quem quiser falar, ou fazer colocações, ou fazer até perguntas com áudio aberto, pode fazer. Agora eu vou pedir só para levantar a mão, eu vou controlar aqui. E lembrando também, né, a vocês que já está aí um link solicitando que vocês respondam. A pesquisa de satisfação do evento é importante para a gente ter esse feedback, né, a avaliação de vocês. Deixa eu frisar aqui, né, da importância do tema, uma hora dessa, né, estamos aqui às 10h43 da manhã, com mais de 100 pessoas interessadas em ouvir
sobre a reforma administrativa, que acaba impactando na vida de todos nós, servidores públicos, né? Então, assim, não só o servidor público, mas também toda a sociedade em geral, aqueles que estão aí também querendo adentrar ao universo da administração pública. Então, se vocês puderem, quiserem, a gente abre uma rodada aqui agora de abertura de microfones e tal, e colocações, tá certo? E depois a gente vê se tem algumas perguntas no chat. Eu acho que alguém levantou a mão, eu tinha visto alguém levantar a mão, só que agora acho que eu me perdi aqui e não estou vendo mais. Alguém quer abrir o microfone, quer bater um papo aí com o microfone aberto? Eu não sei se vocês conseguem, acho que sim, né? Não sei se Paulo precisa fazer algum... Eu já liberei, já está liberado. Quem tiver interesse pode já abrir o microfone. Obrigada, Paulo. Vocês estão me ouvindo? É Reinaldo que está falando? Sim, Reinaldo. Te ouvindo Eu bem. queria parabenizar o meu amigo Nelson pela brilhante palestra. Foi uma palestra muito rica em relação à análise da reforma administrativa e dizer que fiquei muito feliz de ter participado e de ter ouvido. Eu só queria fazer essa referência porque muitas vezes a gente não dá o devido valor ao conhecimento. E a gente que é servidor público, a gente que é cidadão, precisa ter noção dos projetos de emenda à Constituição que estão tramitando no Congresso, que podem melhorar ou podem piorar o nosso convívio social. E o Nelson abordou de maneira brilhante essa proposta de emenda de reforma administrativa. Parabéns, meu amigo. Um grande abraço. Obrigada, Reinaldo, pela sua colocação e exposição. Realmente foi uma palestra bem rica, né? Mais alguém quer fazer alguma colocação ou um questionamento? Podem abrir o microfone. Eu vi, Nelson, que tem algumas colocações no chat. O pessoal está meio tímido, né, de abrir o microfone. Algumas colocações durante a sua fala, né, nas mudanças que você trouxe, né, fazendo sua análise, as pessoas foram colocando aí a concordância ou discordância em relação a cargos comissionados, a permanência dos concursos, né, na sua atual conjuntura. Teve uma pessoa que perguntou se o slide vai estar disponível. Sim, nós vamos disponibilizar sim, Deise. Eu vou disponibilizar, inclusive, Deise, até assim, fazendo um paralelo, professor Reinaldo, obrigado pelas colocações, Vossa Excelência aí, o doutor Reinaldo é um excelente escritor, Deise, um conhecimento vasto, nos encontramos em várias situações daqui dos eventos públicos, né? E, assim, uma pessoa que tem um domínio completo sobre essa questão de direito administrativo, né? Um grande militante nessa linha. Mas dizer aos colegas que, assim, é uma situação complexa, né? Eu queria só trazer uma questão de ponto de reflexão. Ainda que sejamos diferentes nas posições que ocupamos, todos nós somos trabalhadores. Todos. Todos nós arrecadamos. E todos efetivos, em particular, precisam dar continuidade e ter as suas garantias estabelecidas. Porque no momento que a gente furta o direito, significa dizer que nós estamos rasgando a Constituição Federal. E aí vem aquele aspecto desse, que também é preciso ser revista pelo servidor público, é se realmente ele tem essa assistência, que muitas vezes a gente tem mais no ambiente privado, que é de um acompanhamento do RH sobre as questões que estão afligindo no dia a dia, tanto elas da forma, seja legal, ou seja comportamental, né? Então, assim, eu acho que o servidor público ele foi esquecido em algumas situações que deveriam ser valorizadas, né? Porque, assim, eu me recordo que em 80, 87, meu sonho era passar no concurso do Correio, né? Era ser bancário. Então, a gente visualizava como uma grande, né? Uma grande vitória ser um servidor público, né? E aí um colega, que também presidente do Tribunal de Contas do Estado, o professor Hinaldo, ele falava que o significado de servidor é servir com dor, né? Então, eu imagino que todos os meus colegas que são servidores efetivos, realmente existe essa passagem, né?
Mas nós precisamos, sim, os servidores precisam se unir mais, se acompanhar, e nós precisamos saber quem são realmente os nossos representantes, porque é só essas pessoas que podem mudar o contexto e a regra de uma lei que ela entra no processo de transição, né? E assim, Deise, a gente volta um pouquinho, você vê que em 2020, 2021, aqui no grupo, a gente falou o quê? Sempre de assuntos e temas atuais, para que existisse um posicionamento da carreira, dos profissionais que estavam participando ou não. Mas isso requer uma reflexão para perguntar para a gente o que nós estamos fazendo para acompanhar os nossos direitos, né? De que forma eu faço isso? Da melhor forma? Porque se a gente só parar o país para a greve, a gente vê que professores estão vivendo isso, Receita Federal, né? E daqui a pouco a gente para o país inteiro, como que fica, né? Que garantias foram estabelecidas que não conseguem ser mais cumpridas, né? Então, a gente precisa entender e participar bastante, porque se a gente imaginar que nós não representamos nada nesse país, é melhor parar. Então, nós precisamos rever o nosso posicionamento. O profissional, eu acho que ele tem um papel muito importante, porque você consegue fazer uma leitura se o ambiente é bom ou não. E se algo faz mal, a gente tem que procurar o que faz bem, né? Dentro das nossas possibilidades, e pedir também aquele apoio aos nossos amigos da OAB, né? Porque a gente precisa de um apoio, né? Um apoio legal para representar numa altura que a gente precisa. Porque se a gente for fazer sempre greve, parar tudo, a gente não vai conseguir resolver. E no governo federal, a gente já percebeu que essas ações não vão conseguir levar em muitos lugares, né? Mas a gente precisa rever, sim. Eu acho que a gente precisa se unir mais, a gente precisa se colocar como hora dessa, desde que colocou bem, são 11 horas, numa quinta-feira, um dia completamente agitado, e vocês estão aqui parados, né? Ouvindo aqui, a gente falando, né? Do que pode ser e o que não pode ser, mas trazendo uma reflexão. Nós temos que ver todo dia, o nosso único dia que a gente tem a certeza de garantia, que é hoje, rever sempre os nossos conceitos e participar muito da sociedade. Nós não podemos ser uma sociedade muda, né? E às vezes eu tenho a impressão que a máscara fez muito isso com a gente, sabe? A máscara nos impediu de sorrir, de falar, e fechou bastante a nossa força de iniciativa, de acompanhamento frente à sociedade. De fato, Nelson, muito bem colocadas as suas palavras. Eu só quero chamar atenção para o que você falou na questão do acolhimento de novos servidores ou até mesmo a atualização dos servidores atuais. A gente presta um concurso público, né? Passa, e quando a gente chega no órgão público, nem sempre a gente é acolhido e recepcionado como deve. Quem é que faz essa integralização, né, desse novo servidor? Quem é que é responsável por apresentar setores, por explicar a sua atividade, por fazer aquele acompanhamento? E aí é o que você falou, precisa aí de uma maior cooperação também interna do órgão, né, e da instituição, que, assim, nem sempre esse órgão vai ter um servidor da área de RH, enfim, talvez seja mais técnico, e aí as pessoas que já estão lá mais tempo não queira fazer esse serviço, esse papel, né, de acolhimento desse novo servidor. E outra coisa também, esses servidores que já estão durante anos, a sociedade mudou, as demandas podem até ser as mesmas, mas as exigências mudaram. Então, assim, como é que eu, enquanto servidor público, estou lidando com essa nova demanda, com essas novas pessoas, com esse novo público? Porque, e pós-pandemia, então, eu quero só relatar aqui uma experiência. Eu fui em um órgão público, especificamente resolver um problema de nome, né? Que depois que a gente casa, a mulher, hoje não está mais assim, mas eu precisei trocar alguns documentos. E aí eu fui no determinado órgão, fui muito bem recepcionada. Fiquei até surpresa com a qualidade do atendimento. Porém, uma amiga, uma pessoa que eu conheço, foi nesse mesmo órgão público,
não posso assegurar que seja a mesma pessoa. E ela teve uma experiência frustrante, né, de sair, tipo, revoltada por não conseguir resolver e por ter sido atendida de uma forma desrespeitosa. Então, assim, será que tem alguém fazendo esse acompanhamento desse servidor? Porque o servidor também adoece, Exatamente. mentalmente, é questão psicológica, a gente lidar, dependendo do órgão, com várias pessoas, né, perfis diferentes, valores, crenças, atitudes, grau de instrução totalmente diferente. Então, assim, a gente está preparado para lidar com essas pessoas? Como é que é essa qualificação? Será que é só uma indicação e um e-mail que você recebe para fazer um determinado curso? E depois que você faz, como é esse acompanhamento? Será que essa qualificação teve, de fato, efetividade? Ou será que eu estou anos e anos em um órgão público e nunca fui qualificada, nunca tive um acompanhamento, nunca tive uma conversa do meu superior? Então, assim, é muito criticado. Hoje eu participei de algumas discussões em alguns grupos da Sociedade Brasileira de Administração Pública. Ela abriu um grupo para discutir sobre reforma administrativa, e um dos pontos levantados foi justamente esse, né, que em muitos órgãos públicos as pessoas esquecem que são servidoras, como você falou, né, Nelson? Servir com dor. Então, assim, está ali para prestar um serviço. A estabilidade é assegurada, ainda está assegurada, né? Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Mas atualmente é assegurada. Então, você tem a estabilidade. Então, por que você não cumpriu o seu papel enquanto servidor? Eu acho que esse é um dos elementos que muito batido, está sendo muito batido na questão do acompanhamento e avaliação desse atendimento do servidor público ao público que precisa desse atendimento. Então, assim, a gente também precisa rever isso, tá? Para que os novos ingressantes na área pública não sejam prejudicados por conta de servidores que já têm aí anos de estrada, que acabaram se acomodando, ou que acabaram, assim, simplesmente desmotivados por não ter um plano de cargos, por não ter um acompanhamento. Quem é que supervisiona esse trabalho? Então, assim, eu fiz a prova, passei no concurso público e colocaram lá a pessoa de frente a um computador, eu de frente para um atendimento e só, sabe? Então, assim, essas são discussões levantadas que, às vezes, até a própria sociedade fica contra o servidor público por conta disso, porque tem experiências negativas também. Mas a gente sabe quão árduo é o trabalho de um servidor público. E dependendo da área, então, que ele atua, ele trabalha muito mais do que o setor privado. Então, assim, é preciso também, eu acredito que o servidor público ficou muito assim numa caixinha, é preciso mostrar à sociedade a importância do servidor público, a importância do serviço que ele presta à sociedade. Então, acho que essa é uma discussão que precisa ser fomentada e fortalecida hoje com base aí nessa PEC, até para garantir os direitos, né, dos novos e dos que já estão. Bem colocado, Deise, assim, olha que nós estamos tendo um questionamento aqui do colega aqui no chat, deixa eu ver aqui, só subir aqui um pouquinho. Ele pergunta, Deise, sobre a questão o que a gente acha sobre a questão do trabalho, do teletrabalho, né? E o teletrabalho, ele tem um lado muito positivo, que é o fator de você não ter aquele deslocamento, ter um nível de segurança maior, né, dentro das suas atividades e conseguir entregar no tempo hábil, né? Porém, Deise, tem uma coisa que me chama a atenção. O teletrabalho não pode ser 100% teletrabalho, porque o indivíduo da sociedade, que somos nós precisamos ter a convivência, né? Essa convivência diária, né? Porque a gente percebe muitos colegas ficaram completamente, né, com problemas psicológicos até, de não conseguir sair de casa porque ele ainda está vivendo a pandemia. E aí, quem é que está tratando essas pessoas, né? E aí depois a gente questiona, gente, será que a questão... Vamos voltar agora para a área de segurança pública, né? Imagina o que você sair todo dia e não sabe o que você vai encontrar, né, na sociedade, e você vai ter que se defender, e você vai ter que ter ação, e você vai ter que fazer reparações, e muitas vezes entrar num conflito até de vida e morte, né? Como a saúde também deles. Então, o que você falou é muito importante, nós precisamos, essa PEC devia trazer um braço de acolhimento para os servidores, né, nesse momento de pós-pandemia, nesse momento de sociedade, digamos assim, incontrolável do aspecto social, demandas surgindo de todas
as origens, né? E um orçamento para fazer tudo, né? Mas precisamos, sim, de um apoio maior, tanto na esfera estadual, municipal e federal, para que garanta, pelo menos, a sanidade mental de muitos profissionais, né? E não é uma coisa saudável, né? É você conviver com a morte. A gente sabe que é uma certeza que nós temos, mas é um momento muito delicado para a sociedade inteira, né? E eu vi muitos colegas, estão completamente abatidos nesse processo, né? Por uma pandemia. E o outro crivo grande deles é a questão remuneração, né? O país se avolumando em inflação, em desequilíbrio de preços, e a gente não consegue mais sobreviver, né? E como vai ser em curto prazo? Fala assim, será que a gente vai conseguir manter os profissionais? Eles vão conseguir investir em educação, investir em saúde, investir em sobrevivência, né? E teve uma vez, desde em Brasília, que eu vi uma fala de um gestor, na verdade, um parlamentar, ele disse, olha, quem quer dar o suco de laranja não pode comprar o liquidificador. E a gente tem que fazer uma visão seguinte, se eu tenho que entregar algo, tem que ser algo direto, porque cada vez que a gente entra para ter uma intervenção e a participação de um terceiro no processo, aumenta esse custo, né? Então, nós precisamos rever tudo, a educação, a condição do profissional, como gerar emprego, como suprimir algumas demandas, como proteger esse país de uma invasão de outros países, né? E a gente vê que a Coreia do Sul, com investimento em educação, hoje ela está já alcançando o seu objetivo. E nós, do Brasil, estamos esquecendo que a educação é a única porta que pode se abrir para uma sobrevivência, né? Porque falar, se comunicar, escrever, recepcionar, tudo isso vem da educação, né? E a gente não pode nunca desprezar esses profissionais da educação, os profissionais da saúde que tanto fizeram e tanto fazem, né? Então, nós precisamos realmente melhorar desde a condição de entrega para a sociedade, mas também melhorar a condição desses profissionais, desses servidores que praticamente doaram suas vidas para que essa sociedade se formasse. Sim, de fato, a importância, né, do trabalho de servidor público. Eu acho que a sociedade precisa ser lembrada disso. Lorena pergunta aqui, ó, na verdade ela queria saber dicas de livro, site, vídeo sobre gestão pública, que ela pretende se atualizar mais nessa área. Tem alguma indicação, Nelson? Tem uma indicação boa, CEMAR é um órgão do agronegócio, mas que tem uma força parlamentar muito grande no YouTube. Se você colocar lá CEMAR, ele trata de tudo, de educação, de ambiente. Então, assim, eles conseguiram crescer pelo fortalecimento do agro e conseguiram expandir para as políticas públicas, né? E livros, tem vários manuais. O próprio Manual do Tesouro Nacional, mano, é excelente para um bom condicionamento político. Acho que hoje, Deise, a gente fica até suspeito de indicar alguém, porque quando você chega na internet, você tem uma biblioteca virtual, né? E aí você vê que eu tive em viagem ao município, em um grupo indígena, e aí eu perguntei o que eles queriam, né? O que eles precisavam. Eu até pensei que eu fosse falar alguma coisa, né? Tipo, infraestrutura, né? Gente, eles queriam internet. Imagina. Aí você fala assim, bom, e olha que a gente está falando de uma população, né? De um grupo social que, ora, eu considero que existe uma discriminação também nessa parte cultural, mas que eles só querem internet. Aí eu só fiz uma pergunta, mas por que internet, né? Porque a internet a gente pode pesquisar. Porque pela internet eu vou ter uma biblioteca virtual às minhas mãos, né? E aí a gente começa a entender que esse processo de modernização tecnológica, ele tem um lado positivo, porém, deve ser observado o que a gente vai utilizar, né? Mas eu acho que hoje, Deise, nós temos uma vasta, né,
Tem um livro muito bom, que é deixa eu lembrar aqui, sobre orçamento e constitucional do Michel Temer. Um livro muito bom, dá uma visão muito boa de gestão. Sem falar no Chiavenato, né, que também fez um livro sobre planejamento e orçamento, que ficou também muito bom. Ele traz uma visão de gestão, a gestão visualizada, a gestão pública pelo administrador, né, que é muito bom isso também, porque eu sinto um pouco de falta, sabia? Muitos colegas vão para a administração pública, mas são contadores, são economistas, os administradores estão precisando chegar um pouco mais perto, e é um bloco de oportunidades, né? Essa área pública, ela tem realmente um viés muito bom, assim, tem as suas dificuldades, né? Mas vale a pena, porque a gente acaba participando dessas mudanças, né? Um pouquinho, mesmo que seja de forma pequena, mas a gente consegue fazer algo. Mas, o que eu poderia dizer? Filmes, tem muitos filmes bons hoje de gestão pública, de governadores, de presidentes anteriores, né? O Fernando Henrique mesmo fez alguns filmes aí que o Plano Real é uma referência, né? Assim, referência de condicionamento da economia, mudança de moeda, e a gente teve um momento bom de equilíbrio e depois a gente vem com o país se equilibrando um pouco mais, né? Mas, assim, tem muito assunto e, assim, hoje é difícil deles não ser um profissional multidisciplinar, né? Eu acho que quem criou isso com a gente foi o Windows, né? Porque antigamente a gente entrava no computador, naquele ambiente DOS, você só entrava uma pessoa e você só fazia uma tarefa por vez. Hoje a gente faz várias, né? E aquela questão, agora eu particularmente falo assim, como é que vamos chegar na questão do Bill Gates agora, né? Que é o multiverso, esqueci o nome agora, eles não me fugiu, deixa eu ver, Metaverso. metaverso, né? Imagina agora essa situação, né? E tudo que o Bill Gates coloca significa dizer que é o próximo momento, né? Então, eu acho que a gente precisa sinalizar isso. Aí eu fico pensando, e a educação, né? Vai passar por esse mesmo viés, né? Porque assim, desde você deixa de ter estruturas de educação, estruturas de trabalho com custo maior e você pode produzir de onde tiver. E aí a gente vai voltar para aquele ponto que é o ponto que é preciso, né? Vai ser ouro quando a gente puder encontrar alguém no evento presencial, né? Porque está todo mundo virtual, né? Na maioria das vezes, né? De fato, de fato. Outro site também bem interessante é da ENAP, né? Sim, da Escola ENAP, é verdade, Nacional de Administração verdade. Pública não tem só materiais físicos e artigos, Muito mas bom. também tem cursos de qualificação lá, gratuitos, abertos para toda a sociedade em geral, tá certo? Não vi mais questionamentos aqui. Teve uma aqui, Deise, que eu estou vendo agora, da Claís, né? Claís Moura. Ela está falando assim, poxa, é importante que a administração pública está faltando mais concurso. E realmente está faltando mais concurso, realmente, né? Esse é um ponto que é o seguinte, vai chegar um momento que a gente vai ter muitas pessoas se aposentando, pessoas nesses locais, né? Agora, é claro que, assim, Deise, eu percebo que o governo hoje, ele tem desacelerado um pouco, até mesmo porque vai ter que reprogramar tudo, né? O Brasil vai ter que ser replanejado, né? Mas isso não impede que faça concurso público, né? Eu acho que precisa, né? Agora, o que está gerando um pouco de constrangimento, significa dizer que é o avanço que a despesa pública está tomando, né? Então, se a despesa pública não se equilibrar, aí você tem como fazer um estudo de impacto e garantir que você vai chamar, porque fazer o concurso é muito simples, né? Você vai fazer, vai deixar aquela relação lá, vai ficar de cadastro reserva e nunca vem, né? Então, é preciso ver que, assim, depende muito mais do país se reequilibrar em todos os aspectos. E quando eu falo se reequilibrar, eu falo até das próprias finanças públicas, né? Porque cada vez que um sai do equilíbrio, você acaba desligando várias, né? Desintegrando, desequilibrando, na verdade, vários setores da sociedade, né? Então, assim, aumentando a credibilidade, aumentando o controle, né, da inflação, o crescimento do país avançando, eu acho que tem como fazer. Agora não dá para fazer sozinho, né? Não adianta também a gente colocar na conta
só dos legisladores. Nós temos que fazer a nossa parte também, né? E profissionais devem contagiar o profissionalismo. De fato. Nelson, a gente ainda tem tempo, mas eu quero te agradecer pela participação. Eu quero agradecer a todos, né, que participaram, que ficaram conosco até aqui. Já vou te dar para você fazer suas considerações finais, tá? Mas eu quero também agradecer aqui a Paulo, né, nosso suporte aqui do CRA, a Lana também que esteve conosco, agradecer a assessora especial da presidência do CRA Bahia, a Sandra, agradecer a nossa superintendente do CRA Bahia, Rosilene, pela participação conosco, ter feito a abertura. Eu não sei se temos representantes aqui dos municípios. Se tiver, eu vou ficar na falha, porque eu não vou saber falar quem, então eu passo para a Rose, tá? Para a Rose fazer essa lembrança e agradecimentos. Oi, Paulo. Desculpa interromper, eu acredito que a Elisângela vai estar entrando agora aí para poder já dar uma palavrinha final. Ela finaliza, então, tá certo. Maravilha. Eu vou pedir a Rose para fazer aí né, falar dos representantes, depois eu passo para a Nelson fazer as considerações finais, é o tempo que a nossa diretora entra para finalizar o evento. Ok. Rose, Foi obrigada. uma manhã muito, muito rica, né, de aprendizado, Nelson. A gente agradece demais essa palestra que foi tão leve, né? Trouxe tanta informação para todos nós e o quanto a gente precisa avançar nessas frentes. Eu acho que Deise trouxe muito essa questão do pessoal no serviço público, né? As pessoas, o atendimento, o cuidar das pessoas, dentre outros pontos que você também trouxe. Nós estamos, Deise, com muita gente, não só de Salvador, mas também de interior, né? A gente trabalha hoje com 20 representantes, Nelson, né? Então, nós estamos, desde o ano passado, com representantes atuando aí em alguns municípios, e a ideia é que a gente possa cada vez mais ampliar, porque através dos representantes é que a gente consegue aproximação, né, com a sociedade, com os municípios. A pandemia, se a gente pode destacar, ela trouxe uma coisa muito positiva, que foi, através da tecnologia, a gente poder alcançar um número maior de pessoas, de estabelecer conexões, no nosso caso, do CRA, com registrados, tanto pessoa física como jurídica, mas também com a sociedade, com os estudantes de administração. Nós produzimos muito trabalho de desenvolvimento profissional, a diretora está entrando aí já vi que ela apareceu, ela vai poder falar um pouco sobre isso, mas a gente conseguiu um bom alcance, uma boa conexão e aproximação. Mas não vou me estender aqui, né? Agradecer por sua apresentação, agradecer por sua disponibilidade, parabenizar demais aí o grupo, o núcleo de estudos, através aí muito bem representado pela Deise, tá? E a gente vai aí dar continuidade com a fala da diretora para finalizar oficialmente. Um abraço para todos. Professora Elisângela, eu vi que ela apareceu aqui conosco. Acho que ela vai também falar. vi. Só aguardar. Não sei se a Aguarda um pouco, caiu. talvez a conexão tenha caído. Só um Pronto. instante. Enquanto ela retorna, vamos ouvir as considerações finais, né, de Nelson. Por favor, Nelson. Mais uma vez, bom dia a todos, né? Agradeço muito pela atenção que foi disponibilizada por todos, né? A nossa superintendente Rosilene e a Deise, esse trabalho magnífico que o CRA está fazendo. Isso é muito importante, né? E a todos vocês que estiveram aqui ouvindo, né? Esse bate-papo, na verdade, e que a gente possa sempre ofertar ao próximo aquilo que a gente gostaria que recebêssemos, né? E desde estou à disposição a todos que precisarem. O slide deles, eu não sei como vou colocar, mas eu passarei para vocês, tá? E o que eu preciso, né? Que Paulo... Passo para Paulo, né? Ótimo. Então, agradecer por a satisfação e desejar a todos um bom final de semana. E o que puder contar, apoiem essas grandes iniciativas do CRA. Muito obrigado a todos. Deise, eu não poderia deixar de dizer o seguinte: quanta leveza nessa apresentação do Nelson, um currículo assim exemplar, né? Quanta sabedoria e, ao mesmo tempo, quanta leveza para trazer esse tema, né? E
Parabéns. De fato. Nossa diretora já está conosco, diretora de desenvolvimento profissional, Elisângela Julião. Pode fazer aí a finalização, Eli. Seja bem-vinda. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, desculpem, tá? A gente fica embolando um evento no outro, mas parabenizar pela ação do núcleo, né? A gente já conhece todo o trabalho que Deise vem desenvolvendo. Pedir desculpas por não ter assistido o professor Nelson aí, trazendo, né? O palestrante trazendo todo o seu conhecimento, mas com certeza a gente vai assistir a posteriori para que a gente possa adquirir esse conhecimento também, tá? Desejar que todos que estão aqui presentes aproveitem todas as oportunidades que o CRA ele pode estar trazendo para você em termos de conhecimento, explorar mesmo o que a gente tem. A gente tem uma equipe técnica, assim, na área dos núcleos, maravilhosa, e esse núcleo específico em que Deise faz parte, né, o núcleo de gestão pública, se eu tiver errado o nome, Deise me corrige, mas é um núcleo que tende a trazer muito, na verdade, eu acredito que desvendar muitas dúvidas que a gente tem e que a gente acredita que é de uma forma que, na verdade, não é. Então, esse trabalho todo que está sendo feito, ele precisa alcançar vocês e vocês precisam aproveitar todo esse conhecimento, tá bom? Então, é desejar para vocês um excelente dia, mas eu não vou finalizar, não. Tenho que deixar isso para a estrela do dia, para as estrelas do dia, né? Nelson, que já falou agora, e deixar para que Deise possa estar fazendo isso com a maestria dela, e parabenizar todos que estão fazendo parte, que a gente sabe que não é só Deise, né? A gente sabe que não é só Rosilene que estava aqui, a Alana, a minha pessoa, mas existe toda uma equipe do CRA que está por trás disso, Paulo, Olívia, Tayla, né? E toda a equipe que nos dá suporte para que a gente consiga estar fazendo esses eventos. Então, agradecer e parabenizar a todos, e passo para a Deise para que ela possa estar finalizando esse evento maravilhoso, que eu tenho certeza que todos adoraram. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, Elisângela. E agradecer também a todos, né, que ficaram aqui conosco até esse horário. Eu vi, gente, tem muita gente hoje, né? Eu vi aqui Mona Lisa, que é do nosso núcleo, Jackson. Eu não vou me recordar de todo mundo aqui, porque são mais de 100 pessoas. Então, assim, agradecer também ao núcleo, aos integrantes que participaram, a todos vocês que disponibilizaram, né, o seu tempo para poder participar conosco nesse evento aí de recepção e acolhimento aos novos integrantes. Um tema atual, necessário, né, importante para nós, enquanto servidores, entusiastas, pesquisadores, e futuros aí ingressantes da administração pública também. Então, assim, eu quero agradecer muito a vocês por estarem conosco aqui nessa manhã, e também fazer o convite, né, daqueles que se interessarem em participar do núcleo. Eu vi que alguém perguntou a quantidade de pessoas. A gente tem, assim, teve abertura agora, né, até o mês passado a gente teve abertura de inscrições para a participação dos núcleos, não só de governança pública, mas dos demais núcleos de estudos do CRA Bahia. Fizemos uma avaliação, uma análise daqueles que se inscreveram. Aos aprovados, eles receberam um e-mail já com as informações do núcleo, e horário, cronograma, enfim, link de participação. Mas, se porventura alguém quiser participar como ouvinte, até para poder entender como é que funciona e posteriormente decidir se vai fazer parte ou não, pode nos procurar, procure o CRA Bahia, que eles entrem em contato com os coordenadores e a gente disponibiliza para vocês, para fazer aí uma participação inicialmente como ouvinte, certo? E fiquem atentos aí às redes sociais do CRA Bahia. Eu vi que ou foi Paulo ou foi a Alana que colocou no chat o link do Instagram. Fiquem atentos, porque está sempre tendo novidades, cursos, qualificações, palestras, tá? Para estudantes, administradores e sociedade em geral. Então, assim, muito obrigada mais uma vez. Espero vocês no próximo evento, não só do nosso núcleo, mas do CRA Bahia. Abraços. Eu vi que tem gente de São Paulo, Porto Alegre, Goiânia, Recife. Muito bem, muito bom. Tá vendo? A gente, né, expandiu aí as barreiras Bahia e fomos para outros estados também. Gratidão a todos. Obrigada também ao CRA, né, por ter dado essa oportunidade para a gente falar aqui
um pouco sobre reforma administrativa. Abraço a todos e muito obrigada. Até logo. Então,